Meus irmãos, eu quero falar um pouco com os irmãos sobre o processo da salvação, digamos assim, da conversão. Quando a sequência, com que o evangelho ele acontece. A Bíblia nos mostra claramente uma sequência clara de como funciona esse processo do evangelho, da fé, da salvação, do arrependimento. E eu quero com isso ler alguns textos com vocês. O primeiro texto está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no verso 35. Atos capítulo 8, verso 35. Diz assim, olha, 8:35. Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito, se você crê de todo coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Olha que interessante, a Bíblia nos conta a história de que o Espírito falou com Filipe e o enviou até um caminho em que estava passando numa carruagem um eunuco. E Filipe se aproximou daquele carro e ele conseguia ouvir aquele homem lendo uma passagem de Isaías, aquela passagem que diz: como ovelha muda foi levado ao matadouro. Então Filipe perguntou para aquele homem: olha, você consegue entender o que você está lendo? E aí aquele eunuco logo disse o seguinte: como é que eu posso entender se ninguém me explicar? Então Filipe entrou ali com ele naquele carro e começou a partir daquela passagem explicar todo o evangelho de Cristo Jesus. E aí pelo contexto nós conseguimos entender que Filipe explicou todo o processo do evangelho até chegar ao batismo, porque eles estavam passando por um lugar que tinha águas. E aquele eunuco então perguntou: olha, tem água ali, o que me impede de ser batizado? E aí Filipe diz: nada, se você crê em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, você pode também se batizar. E aí o eunuco responde: eu creio. E aí o texto diz que eles descem então e vão, ali acontece o batismo daquele eunuco. Esse texto nos mostra já um pouco do processo com que o evangelho funciona. O evangelho, queridos, ele precisa ser pregado, ele precisa ser proclamado, A Bíblia tem um texto que ela pergunta para a gente o seguinte: como é que as pessoas crerão se não tiver alguém que pregue? Como é que é possível? Como é que as pessoas irão crer se não houver alguém que lhes anuncie, que lhes pregue a palavra de Cristo Jesus? Em outro texto, as Escrituras nos dizem o seguinte: que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, é o ouvir do evangelho, é o ouvir da palavra que faz com que a fé surja no coração, com que a fé se desperte no coração da pessoa. Daqui uma importância da pregação do evangelho, a importância de você testemunhar para as pessoas, a importância de você falar do amor de Jesus para aqueles que te rodeiam, a importância de você, a tempo e fora de tempo, ir anunciando e pregando o evangelho. Às vezes nós temos aquela falsa ideia de que nós temos que convencer as pessoas, e aí julgamos não termos todos os argumentos ou toda a capacidade intelectual para fazer as pessoas se convencerem a respeito do evangelho. Ninguém é capaz de convencer ninguém a se salvar em Cristo Jesus. Ninguém é capaz de persuadir ninguém com a sua intelectualidade a respeito do evangelho. O evangelho, queridos, ele é uma obra espiritual, sobrenatural. Nós precisamos apenas anunciar
e pregar a palavra do Senhor, seja da forma que for, pode ser de uma forma muito simples, mas o Evangelho ele é poderoso, porque a fé surge no coração das pessoas, e as pessoas começam a crer, e ao crerem, diz a Bíblia, que se nós crermos em Jesus Cristo, nós somos salvos mediante a fé que existe em Jesus Cristo. Então nós precisamos crer no coração, e para isso precisamos que o Evangelho nos seja anunciado. Então estava ali até mesmo um eunuco religioso, um homem que tinha ido cumprir a sua religião lá em Jerusalém, adorar a Deus, mas que ainda não tinha conhecido de fato Jesus Cristo na sua vida. Mas que quando Filipe começa a pregar, começa a anunciar, a fé surge naquele coração, e ele deseja também se batizar. E pergunta para Filipe, o que impede, o que eu preciso para se batizar? E Filipe então disse para ele, você precisa apenas crer em Jesus Cristo. Essa é a qualificação para se batizar, crer em Jesus Cristo, crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele deu a sua vida por nós, que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo e que nele temos salvação. E aquele eunuco declarou, eu creio, eu também quero me batizar. Nós vemos também ali em Atos 2:37, que diz assim, quando Pedro tem aquela pregação tão maravilhosa depois do dia de Pentecostes, e a multidão está ali perguntando, o que é isso, tão embriagado, o que está acontecendo aqui? Pedro prega a palavra, Pedro mais uma vez, a palavra é pregada para aquelas pessoas, e aí ao anúncio da palavra acontece, a fé nasce no coração das pessoas, e aí eles perguntam, o que nós temos que fazer? O que nós precisamos fazer para ser salvo? Pedro diz para ele, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Pedro está dizendo o seguinte, que a fé, ela se manifesta de duas formas práticas. Lembra que eu falei que a pregação, ela gera fé no nosso coração, mas aí a expressão prática da fé, ela aparece de duas formas muito claras. Primeiro, ela aparece com o que a gente chama de arrependimento, a Bíblia chama de arrependimento. O que é o arrependimento? É a pessoa mudar o curso da sua vida, é uma conversão, é uma virada de 180 graus, é que a pessoa às vezes vivia de uma forma, pensava de uma forma, se comportava de um jeito, mas quando ela se arrepende daquela maneira de viver que ela tinha, ela agora se volta para Deus, e ela passa a viver de acordo com a vontade de Deus. Tem pessoas que têm dificuldade em entender o arrependimento, porque elas dizem assim, eu sou uma pessoa boa, eu tive uma boa criação, eu sempre fui criado de uma forma muito positiva, eu sou respeitoso, eu sou honesto, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas a verdade é que sem Deus, sem Cristo, ainda que fôssemos as pessoas mais boas, ainda assim teríamos erros, falhas e pecados. Ainda assim vivemos uma vida não confiando plenamente em Deus, em Jesus e no que Jesus fez por nós na cruz. Então é importante que nós nos arrependamos do nosso egoísmo, arrependamos da nossa prepotência, arrependamos da nossa autossuficiência, arrependamos dos nossos pecados diversos e nos rendamos ao Senhor Jesus Cristo. O arrependimento não é só uma coisa interna, emocional, um sentimento. Arrependimento é uma mudança de postura, é uma decisão de mudar de atitude, de mudar os comportamentos, mudar a maneira que pensamos, ainda que a gente não entenda plenamente, ou até nem concorde, mas nós temos agora um Senhor sobre a nossa vida, e por isso nós o obedecemos, nós o honramos, e nós vivemos de acordo com os princípios do reino de Deus sobre nós. E a outra manifestação prática da fé é o batismo. O batismo, ele é a forma como nós testificamos o que aconteceu conosco. Ele é a exemplificação prática
do que Jesus fez no nosso interior. Então nós morremos para o velho homem, nós nascemos para o novo homem em Cristo Jesus. E aqui está o simbolismo do batismo. A água é como se fosse a terra. E quando nós afundamos a pessoa aqui, é como se ela tivesse morrido, sido sepultada, enterrada para a sua velha vida. E ela surge novamente dali, agora ressurreta, ressuscitada para uma nova vida em Cristo Jesus. É um simbolismo, é uma cerimônia de obediência a Jesus, mas nela também há uma expressão de fé. E é maravilhoso, queridos, quando você crê, quando a sua fé, quando você crê, e você une isso a uma prática, a uma manifestação sobrenatural, espiritual nas nossas vidas. Um poder de Deus flui sobre nós, e a graça do Senhor nos traz libertação, a graça do Senhor nos traz transformação, a graça do Senhor nos traz novo nascimento, perdão de pecado, libertação daquela prática pecaminosa. Olha o que ele diz: batizado em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados. Nós sabemos que nós somos perdoados em Cristo pela fé, mas há também uma manifestação espiritual quando nós cremos e obedecemos. O Senhor manifesta sobre nós graça, graça que perdoa, graça que restaura, graça que nos enche, graça que nos capacita, graça que nos fortalece, graça que nos reveste de poder e de autoridade. Olha só lá o que ele diz em Romanos 6,3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ou seja, nesse simbolismo nós estamos tomando parte na morte de Jesus. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, assim como Cristo ressuscita da morte, nós nos levantamos das águas do batismo para viver em novidade de vida. Aquele velho homem, aquela velha mulher ficou para trás, aquela pessoa dominada pelos seus impulsos ficou para trás. Agora ela vive uma nova vida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Olha como esse revestimento com Cristo nos traz algo muito especial. Lá em Gálatas 3:27, a Bíblia diz assim: porque todos vocês foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Olha o que ele está dizendo. Quando nós unimos a fé à prática, nós nos revestimos de Cristo. Quando nós nos batizamos no nome de Cristo Jesus, nós também nos revestimos de Cristo. Nós tomamos sobre nós a graça de Cristo sobre nós. E aí lá no final ele vai dizer assim, que nós nos tornamos descendência de Abraão, não do Abraão físico, mas do Abraão espiritual, e herdeiros segundo a promessa. Nós nos tornamos herdeiros segundo a promessa. E ainda mais, ele diz que o batismo também simboliza a unidade do corpo. Ele diz assim: assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Todos vocês são um. Meus irmãos, o batismo é o que nos inaugura no corpo de Cristo, como igreja, né? E é o que faz de nós um só corpo. E não há diferença entre nós. Não interessa qual é a condição social, não interessa qual é o histórico de vida, não interessa nem mesmo qual foi a vida pregressa que nós tínhamos antes de Jesus. Nós agora somos um, fazemos parte do mesmo corpo, fazemos parte do mesmo povo, fazemos parte da mesma família, da família de Deus, da família da fé, da família espiritual. Somos um só corpo em Cristo Jesus. Meus irmãos, há alguns eventos na Bíblia que eles são considerados como que a mesma coisa, porque é inadmissível uma coisa sem a outra. Então vários textos, quando ele vai falar de batismo, por exemplo, ele fala de remissão de pecados. Por quê?
Porque não é o batismo que redime o nosso pecado, mas é o aceitar Jesus, é a fé em Cristo Jesus. Mas a Bíblia não admite alguém que tenha fé em Cristo Jesus que não se batize. Ela não admite isso. É uma contradição. Se eu creio que Jesus é o meu Senhor, eu obedeço aquilo que Ele mandou eu fazer. Então, algumas coisas para a Bíblia é como se fosse a mesma coisa. E várias coisas acontecem em simultâneo. Quando você aceita Jesus, você tem o seu nome escrito no livro da vida, você é perdoado dos seus pecados, você é justificado, você é regenerado, você é santificado. Pastor, mas eu ainda tenho erros, mas é diferente. Sem Jesus você era um pecador tentando fazer as coisas certas. Com Jesus você não está mais debaixo do peso do pecado. Você é um santo de Deus, um homem lavado, remido, uma mulher que foi perdoada, tirada todo o pecado de você, toda a condenação do pecado. E agora você luta para conservar as suas vestes alvas diante da presença de Jesus. É totalmente diferente, queridos. É totalmente diferente você ser um porco tentando ser ovelha e você ser uma ovelha, né, lutando para permanecer com a sua lã limpa, branquinha e bonitinha. É isso que acontece na obra de salvação. E o batismo faz parte disso. O batismo é considerado como uma expressa decisão ligada à fé que nós temos em Cristo Jesus. Quando nós nascemos, nós já existimos. Isso é um fato, mas ainda assim a gente precisa ser registrado, não é verdade? E aí, para o governo, se você não é registrado, é como se você não nascesse, mas você já nasceu. Mas não adianta você tentar lá fazer as coisas, porque você não existe, mas você existe. Entendeu ou não? Você existe, mas não existe, não existe, mas existe. É porque uma coisa tem que estar atrelada à outra. Você nasce, você precisa se registrar automaticamente. E aquele registro que vai comprovar que você nasceu, que você é um cidadão, que você existe, que você é uma pessoa, quem é seu pai, quem é sua mãe, qual é o dia que você nasceu, e etc, etc, etc. Nas devidas proporções, o batismo é isso para o crente. Você pode ter nascido de novo, você pode ter aceitado Jesus, mas você precisa se registrar. Você precisa fazer publicamente esse registro diante de Deus, das testemunhas da igreja, dizendo: eu nasci de novo em Cristo Jesus, eu me batizo, eu declaro que a minha vida antiga ficou aqui sepultada e eu vivo uma nova vida em Cristo Jesus, amém? E temos aí uma turma que vai fazer isso esta manhã, e o nosso coração se enche de alegria por isso. Nós estamos muito alegres por isso, amém? Então nós vamos começar a convidá-los aqui à frente, mas antes eu quero orar com todos vocês. Eu não conheço talvez todos que estão aqui nessa manhã, e pode ser que tenha alguém que ainda não tomou essa decisão, e esta seja uma manhã de você decidir. Talvez decidir receber Jesus na sua vida, talvez decidir se batizar, talvez decidir fazer parte da igreja, porque você já aceitou, você já batizou, mas você não está comprometido com igreja nenhuma. Você está fora do corpo, e não funciona assim. Não funciona assim. Qualquer membro fora do corpo, ele apodrece e ele morre. E como membro de um corpo, nós temos vida, nós temos vigor, nós temos alegria. E você precisa fazer parte de um corpo. Então eu quero convidar todos nós a ficarmos de pé, para a gente poder orar junto nesta manhã, pedindo a graça de Deus sobre nós, pedindo sobre nós a unção, a direção, o amor de Deus sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Vou convidar aqui o pastor Fernando, o pastor Samuel, o pastor Bruno, Ismael. Vamos estar aqui juntos, aqui no altar, nesse momento que logo nós vamos estar participando também do batismo. Nós vamos orar por esse momento, mas vamos orar por você nessa hora. Feche seus olhos, faça a sua oração pessoal, fale com Deus aí onde você está, no nome de Jesus. Senhor, nós somos gratos a Ti nesta manhã, porque esta é uma manhã que nós estamos lembrando claramente, Senhor, identificando, Senhor, de uma forma muito precisa, de que Tu, Senhor, morrestes por nós na cruz do Calvário, Senhor, que foi por meio do sacrifício de Jesus, do sangue vertido, que nós fomos salvos, lavados, remidos,
perdoados, santificados, fortalecidos. Portanto, Senhor, nesta manhã nós queremos entregar diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, e pedir que sobre nós Tu traga uma manifestação gloriosa do Teu Espírito. Que esta que é uma manhã, Senhor, de batismo, que é uma manhã de recepção, que seja também uma manhã, Senhor, de batismo com o Espírito Santo, uma manhã de renovo espiritual, uma manhã de fortalecimento de vidas, uma manhã de quebrantamento, uma manhã de contrição, uma manhã de transformação. Que esta, Senhor, seja uma manhã, ó Deus, onde a Tua presença venha navegar, Senhor, no nosso meio. Ó Pai, a Tua graça nos faça sair daqui cheios, fortalecidos, celebrando, adorando, bendizendo e exaltando o Teu nome, que está acima de todos os nomes, Senhor. Fica conosco, Senhor, nós Te pedimos, nós oramos, nós clamamos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.